Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? E para nós é motivo de muita satisfação que nos últimos meses, né, tem sido possível, através dessas transmissões pela internet, as chamadas lives, nós entrarmos em contato com inúmeros centros espíritas, inclusive, né, do Distrito Federal, e mais de uma vez com a Sociedade Espírita Irmã Rosália, que nós tivemos um momento bastante oportuno, né, e proveitoso de conviver com as atividades da Sociedade Espírita Irmã Rosália em Brasília. Então, nós saudamos a todos vocês, internautas, saudamos os dirigentes, saudamos os frequentadores, aqueles que nos precederam, né, com as suas apresentações, e vamos tecer algumas considerações rápidas, né, sobre a missão de Allan Kardec. Isso, sem dúvida nenhuma, é gratificante para todos nós. Imagine, no dia 3 de outubro, na data do nascimento de Allan Kardec, nós estarmos evocando, né, a sua vida e a sua obra. Pois bem, Allan Kardec nasceu, como já foi dito, né, pela Sheila, 3 de outubro de 1804, em Lyon, né, na França. Mas um fato muito pouco conhecido no movimento espírita é que ele nunca viveu em Lyon. A sua genitora apenas deu à luz, né, quando nasceu o pequeno Rivaio em Lyon. E ele teve pouquíssimo contato com o seu pai, porque ele estava envolvido, né, nas questões das guerras napoleônicas e da própria justiça militar envolvida, né, com aquele contexto da época. Então, o pequeno Rivaio viveu na cidade de Bourg-en-Bresse e também na cidade de Saint-Denis-le-Bourg, que são próximas a Lyon, né, convivendo, né, com a sua família de origem materna. E ainda no início, né, no final da sua infância, início da adolescência, ele parte para Yverdon, aos cuidados, né, do inovador e histórico educador Pestalozzi, estabelece em Paris como um professor, diretor de escola, várias atividades intelectuais, várias atividades na área contábil, como a Sheila já falou, também como tradutor, veio a conhecer, né, a sociedade de magnetismo, e chegou o momento em que ele, aos 50 anos de idade, né, sendo um intelectual reconhecido na França, recebeu o convite para o estudo daqueles fenômenos todos, né, e ele parte, então, para a análise não só do fenômeno em si, mas principalmente ele começa a prestar atenção no conteúdo das mensagens. E uma das primeiras conclusões que ele chegou é que, com toda aquela dificuldade, né, da tipologia, as manifestações, o conteúdo que brotava de todas as manifestações era superior à média do conhecimento das pessoas presentes. Então, a todo efeito inteligente, necessariamente há uma causa inteligente. E aí ele reúne a sua experiência analisando as manifestações, recebe também cadernos com várias escritas, né, de origem mediúnica, e passa a elaborar o Livro dos Espíritos, que ele lança em Paris num sábado, no 18 de abril do ano de 1857, numa livraria Danty, no centro de Paris, dentro do Palais Royal. Então, um local marcante, um local assim, bastante significativo para aquela época, inclusive do ponto de vista cultural. E o que nós queremos destacar é que o primeiro Livro dos Espíritos, a primeira edição, tinha 501 perguntas e respostas. Depois, ele foi detalhando, acrescentando, consolidando questões, analisando-as, e a edição definitiva, por volta de 1860, já tinha 1.019 perguntas e respostas. Então, em primeiro lugar, nós queremos destacar que Kardec não era um entrevistador de espíritos. Allan Kardec não era um perguntador de espíritos.
o conteúdo do Livro dos Espíritos é praticamente de autoria dele. E ele, como intelectual, ele tinha condições para fazer isso. Ele apenas reuniu as informações essenciais vindas das manifestações espirituais. E em função e com base nelas, é que ele dá a forma de perguntas e respostas. E que ele vai encaixando, né? E sistematizando de tal maneira que ele consolida os chamados princípios básicos do Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, ele representa a data de nascimento do Espiritismo. Antes do Livro dos Espíritos, todos esses conhecimentos, de uma forma ou de outra, em várias épocas da humanidade, já eram conhecidos em algumas culturas, em alguns ambientes religiosos. Mas essa reunião e esse tratamento, né, desses princípios, atribuídos, sim, a Allan Kardec sob a orientação do Espírito de Verdade. E com uma pleiade, né, que era esse Espírito de Verdade, assessorando e inspirando. Então, o Livro dos Espíritos, ele é o marco inicial do Espiritismo. Depois ele lança o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. De permeio, algumas obras menores, mais populares, mais simples. Mas essas 5 obras, que são consideradas as obras básicas da codificação, são consideradas, portanto, a codificação kardeciana. São essas 5 obras. Então, Allan Kardec, ele deu origem à doutrina espírita. Nós, espíritas, usamos a palavra codificador para identificá-lo. Codificação, porque ele sistematizou, ele consolidou o conhecimento. Mas em outros países, em outros idiomas, nós não podemos deixar de citar que é usada a palavra fundador do Espiritismo. Pois bem, ele, Allan Kardec, como o codificador do Espiritismo, então ele deu início, né, à doutrina, ele trouxe a doutrina, ele pôde então materializar todos esses princípios nessas obras básicas da codificação. Outro fato importante de Allan Kardec é que em janeiro do ano de 1858, ou seja, menos de um ano depois dele ter lançado o Livro dos Espíritos, ele começa com uma publicação chamada Revista Espírita, subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, porque era uma revista que eu diria, do ponto de vista jornalístico, ela é válida até nossos dias. Porque ele mantinha periodicidade, ela era mensal, e ele incluía como conteúdo artigos dele, resenhas de livros espiritualistas, temas que teriam alguma relação com o espiritismo, notícias de várias partes do mundo sobre fenômenos, em alguns casos já surgindo, né? Notícias sobre o espraiamento do espiritismo, mensagens espirituais vindas de vários locais que ele analisava, e um fato extremamente significativo. Os demais livros, depois do Livro dos Espíritos, tiveram seus conteúdos parcialmente publicados previamente na Revista Espírita. Por isso que a Revista Espírita é chamada um balão de ensaio. Ele lançava aquelas ideias e observava as observações, os resultados, né, as repercussões, e em seguida vinha a obra, né, que ele estava elaborando. Então, a Revista Espírita teve um papel marcante na história do Espiritismo e no trabalho de Allan Kardec. A Revista Espírita veio a ser a primeira revista espírita do mundo. Então, isso é um marco histórico. Antes da Revista Espírita, já existiam várias revistas e jornais espiritualistas
e de fundo mediúnico, publicado nos Estados Unidos da América e publicados na Inglaterra e na França, na Itália e na Alemanha. Mas a primeira revista espírita do mundo foi criada por Allan Kardec em janeiro do ano de 1858. E ele a manteve com uma periodicidade, com muita disciplina e com muito cuidado, até a sua desencarnação. Tanto que ele deixou pronto, né, o volume, deixou pronta a edição do mês de abril do ano de 1869. Ele desencarna em 31 de março, mas já tinha deixado pronta a edição do mês de abril. Então, isso é um fato importante. O outro detalhe, também do ano de 1858. No mês de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa época difícil, porque a França vivia um estado de exceção. O imperador Napoleão III, que tinha ideias simpatizantes ao espiritismo, que havia conhecido e respeitava Allan Kardec, juntamente com a sua esposa, ele havia sofrido um atentado provocado por anarquistas. Em função disso, a França vivia aquilo que nós chamamos, né, e vivemos em alguns momentos, estado de sítio. Então, não havia liberdade de reunião e nem de expressão. Porém, Allan Kardec, ele conseguiu, né, com um ofício endereçado a um dos departamentos do equivalente ao Ministério da Segurança Pública ou da Justiça, a autorização, num prazo recorde de tempo, para fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade funciona durante 2 anos em locais improvisados, em horários vagos de restaurantes, no Palais Royal, e 2 anos depois é que ele se instala, né, na Passagem de Saint-Denis. E ele funda, portanto, o primeiro centro espírita do mundo. O regulamento, as normas de funcionamento dessa sociedade, equivalente à ideia que hoje nós temos de estatuto, elas estão publicadas por Kardec em O Livro dos Médiuns. Então, lá nós vamos encontrar qual o objetivo, as finalidades e a forma de funcionamento do primeiro centro espírita do mundo. Nesse local, Allan Kardec fazia reuniões sistemáticas sobre o Livro dos Espíritos e depois sobre o Livro dos Médiuns. Ocorriam as manifestações mediúnicas, reuniões mediúnicas, e foi muito importante o trabalho da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque foi nesse local que ele obteve as comunicações espirituais, imagina, né? Provavelmente registradas com taquigrafia, né? Porque todas elas foram transcritas em seguida, e ele as utilizou como exemplificação de estados de alma no livro que veio a ser publicado em 1865, que é O Céu e o Inferno. Era na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que ele recebia as visitas, inclusive, né? Ele mantinha intercâmbio com muitas pessoas da França e de países, né, da Europa que queriam conhecê-lo. E foi em função dessa realidade, pessoas que tinham curiosidade em conhecer mais sobre o Espiritismo, pessoas que queriam conhecer Allan Kardec, pessoas que queriam dialogar com ele, e o importante, de todas as faixas sociais. Allan Kardec recebia e dialogava com operários, Allan Kardec recebia príncipes, militares de alta hierarquia e de vários países da Europa. E a todos ele acolhia e dava a sua atenção. Então, nesse primeiro centro espírita do mundo, ele sentiu a necessidade, começou a receber convites para visitar alguns locais. Então, ele, a partir de 1862, ele começa a fazer viagens pelo interior da França. Ele esteve praticamente em todas as regiões da França, atendendo a convites de grupos espíritas nascentes
ou de interessados em espiritismo que alugavam ou emprestavam um salão, um auditório, para que ele pudesse falar. E um detalhe, né? Nos períodos de dificuldade política, de exceção, ele falava até ao ar livre, como aconteceu na cidade de Tours, não é? No ano de 1864, quando ele estava falando num quintal, né, no fundo de uma residência bem ampla, para o público, e ali chega um jovem chamado Leon Denis, com 18 anos de idade, que havia lido e se interessado pelo Livro dos Espíritos e quis conhecer Allan Kardec. Então, Allan Kardec viajava de trem, porque naquela época a França já era bem servida, né, por linhas férreas, embora trens mais lentos, né, 40 quilômetros por hora, mas em alguns locais ele ia até de barco ou de carruagens, né, como era usada também em algumas situações. E o que ele fazia? Ele fazia uma palestra pública, atendia a perguntas e respostas e fazia reuniões com os primeiros dirigentes, as primeiras lideranças espíritas que estavam surgindo no interior da França e na Bélgica. Então, ele escreveu o livro Viagem Espírita em 1862, não é, que resume algumas dessas experiências, esses intercâmbios, essa valorização que ele fez desses agrupamentos todos. E um detalhe, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não tinha ascendência, não tinha nenhuma posição hierárquica com relação aos demais centros que estavam surgindo pelo interior da França. Ele, portanto, com essas atitudes, ele deu início ao movimento espírita. Então, Allan Kardec, ele foi também o precursor do movimento espírita. E o movimento espírita é isso, são as ações de aproximação de grupos e de lideranças, de diálogo, de intercâmbio e de respeito, né, às condições e às experiências de cada um. Então, aí nós ficamos realmente com uma ideia clara que Allan Kardec deu origem à doutrina espírita, deu origem ao primeiro periódico, à primeira imprensa espírita, deu origem ao primeiro centro espírita do mundo, deu origem ao movimento espírita. Então, a missão de Allan Kardec, ela realmente se completou com todas essas ações, todas essas atividades amplas, abrangentes, que ele fazia com um grande esforço. Imaginemos que a luz de lamparina, ou em alguns momentos, né, de gás, ele escrevendo manuscritos, né, os livros, atendendo às necessidades das correspondências, preparando a revista espírita, atendendo visitantes, participando de reuniões, preparando as remessas das revistas e dos livros. Então, era um trabalho diuturno, de grande dedicação. Sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer, de grande sacrifício. Que ele contou sempre com apoio incondicional da sua esposa Amélie Boudet. Em todas essas atividades, Amélie Boudet estava presente, inclusive nas viagens. Tanto que Leon Denis, jovem de 18 anos, que conheceu o casal num fundo de residência lá em Tours, ele descreve um momento bastante terno de atenção do professor Rivail com a sua esposa Amélie Boudet. Porque muita gente só vê aquela figura austera, ele não era assim. Nós temos várias descrições de que Kardec ele era atencioso, ele era simpático, ele conversava com as pessoas. E aí Leon Denis encontrou ele de pé numa banqueta, colhendo cerejas, jogando
e brincando com a sua esposa Melibudê. Pois bem, então a missão de Allan Kardec foi muito ampla. E hoje nós temos as repercussões dessa missão de Allan Kardec. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, há um grande conhecimento, né, da vida, da obra de Allan Kardec, e ele é considerado um dos autores franceses mais lidos aqui no Brasil. E o importante é que os centros espíritas de nosso país, de uma maneira geral, colocam desde o seu estatuto a observância e a codificação kardeciana e procuram divulgar, estudar e praticar as obras básicas de Allan Kardec. Aliás, é essa a grande recomendação que nós temos que fazer sempre, em respeito à vida missionária de Allan Kardec. É aquela campanha, comece pelo começo. Parece redundância, mas é que nós temos que começar a conhecer a doutrina espírita pela base, pelas 5 obras básicas de Allan Kardec. E muitas vezes, hoje em dia, nós encontramos muitos modismos, muitos materiais indiretos, né, para se acessar a obra de Allan Kardec, mas o que nós precisamos é de acostumar e de ensinar as pessoas a manusear, a utilizar as obras diretamente de Allan Kardec e utilizar as obras complementares, sem dúvida, para estudo. Mas comece pelo começo. É uma campanha realmente indispensável nos dias em que nós vivemos, onde nós temos tantos modismos, e eu diria, às vezes, entre aspas, muitas distrações para os espíritas e para o movimento espírita. Kardec é a base. Sem Kardec não há espiritismo. Essa é a frase que nós devemos lembrar sempre. A propósito, é interessante lembrarmos que tem surgido, inclusive, dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros que fundamentam-se, né, em estudos relacionados com a doutrina espírita e com o movimento espírita. Nós tivemos recentemente, inclusive, inaugurado o portal Allan Kardec, que é uma reunião de um núcleo de estudos e pesquisas sobre espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com a Fundação Allan Kardec de São Paulo, que reúne e vai disponibilizar ao público manuscritos de Allan Kardec, as cartas de Allan Kardec, no original, que vem sendo analisadas com base na digitalização e a disponibilização ao público para os estudos e pesquisas. Nós tivemos um filme sobre Kardec lançado ao ano passado nas salas de cinema. E nós tivemos, neste ano, um documentário Em Busca de Kardec, lançada por TV a cabo, a Prime Box Brasil. E o interessante é que nesse documentário foram entrevistados pesquisadores, sociólogos franceses, François Laplantine, de Lyon, Marion Aubray, e outros aqui do Brasil, como a professora Stoll, né, que defendeu uma tese sobre o espiritismo brasileiro e muitos outros estudos, mostrando que a repercussão da obra de Allan Kardec na França e no Brasil. Então, chegado o instante de nós espíritas valorizarmos efetivamente o nosso grande missionário, Allan Kardec, e ao ensejo, né, de mais uma data de seu nascimento, de levarmos avante a divulgação das suas ideias, a divulgação da sua mensagem, que sem dúvida nenhuma é uma mensagem que se propõe a restaurar o
cristianismo primitivo, na sua simplicidade, na sua espontaneidade, com as suas características de estar próximo à comunidade, inclusive utilizando do intercâmbio mediúnico, como há registros no Novo Testamento, nos textos evangélicos, nas epístolas de Paulo. É importante lembrarmos que Allan Kardec nos deu as orientações práticas nos livros que nós citamos. Mas, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo, ele veio trazer o grande momento para o homem, de dar a certeza da imortalidade da alma. E agora, como ele escreveu na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, representando a chave, que pode nos descerrar uma porta para percebermos uma perspectiva ampla e abrangente de um cenário que se apresenta à nossa frente quando nós compreendemos a imortalidade da alma, as relações da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada e a essência da moral de Jesus, que é exatamente a grande proposta para prepararmos as bases de uma nova civilização. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E é isso que Allan Kardec identifica no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, analisando versículos de João. Assim, a missão de Allan Kardec, que foi circunscrita num período muito rápido de tempo, de 14 anos, 15 anos apenas, mas de um trabalho altamente intenso e profícuo, nos legou uma obra monolítica, e ele nos dando o grande exemplo. Não é? Por isso é que Emmanuel escreveu em 1963, pela psicografia de Chico Xavier, concluindo uma mensagem: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Deixamos a todos vocês, portanto, essa visão rápida sobre a missão do nosso grande codificador, Allan Kardec. Muito obrigado a todos.